Tomás de Aquino. Suma Teológica. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Prima pars. Questão 3. Da simplicidade de Deus. Em relação à pergunta da simplicidade de Deus, existem 8 pontos de investigação. O primeiro é se Deus é um corpo. O segundo é se ele é composto de matéria e forma. O terceiro é se Deus é idêntico à sua própria essência. O quarto é se ele é composto de essência e existência. O quinto é se ele é composto de gênero e diferença. O sexto é se ele é composto de sujeito e acidente. O sétimo é se ele é totalmente simples, ou de alguma forma composto. O oitavo é se ele entra em composição com outras coisas. Em relação ao primeiro artigo, que é se Deus é um corpo. Quanto a isso, tem-se 5 objeções. A objeção 1 é que parece que Deus é um corpo, pois o corpo é aquele que tem as 3 dimensões. A Sagrada Escritura atribui as 3 dimensões para Deus, pois está escrito no livro de Jó, abre aspas, ele é mais alto do que o céu, e o que você vai fazer? Ele é mais profundo do que o inferno, e como você saberá? A medida dele é mais longa do que a terra e mais ampla do que o mar. Fecha aspas. Portanto, Deus seria um corpo. A objeção 2 é que, além disso, tudo que tem figura é um corpo, pois a figura é uma qualidade da quantidade. Mas Deus parece ter figura, pois é escrito no Gênesis. Abre aspas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fecha aspas. Já uma figura é chamada de imagem, conforme o texto em Hebreus. Abre aspas. Com o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Fecha aspas. Portanto, Deus seria um corpo. A objeção 3 é que, além disso, tudo que tem partes corpóreas é um corpo. Agora a Escritura atribui partes corporais a Deus. Por exemplo, no livro de Jó, fala-se sobre o braço de Deus, os salmos falam sobre os olhos de Deus e a sua destra. Portanto, Deus seria um corpo. A objeção 4 é que, além disso, a postura pertence apenas aos corpos. Mas algo que supõe postura é dita de Deus nas Escrituras, como por exemplo em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Abre aspas. Eu vi o Senhor sentado. Fecha aspas. E em Isaías, capítulo 3, versículo 13. Abre aspas. Ele se levanta para julgar. Fecha aspas. Portanto, Deus seria um corpo. A objeção 5 é que, além disso, apenas corpos ou coisas corpóreas podem ser considerados como tendo localidade. Mas nas Escrituras, Deus é falado como um termo local. Por exemplo, de acordo com as palavras, em Salmos 34, versículo 5, está escrito. Abre aspas. Olharam para ele, e foram iluminados. Fecha aspas. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 13. Abre aspas. Todos aqueles que se afastam de ti serão envergonhados. Fecha aspas. Portanto, Deus seria um corpo. Eu respondo que, pelo contrário, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, que Deus é Espírito. É absolutamente verdade que Deus não é um corpo, e isto pode ser mostrado de 3 maneiras. Primeiro, porque nenhum corpo está em movimento a menos que seja colocado em movimento, como é evidente a partir da indução. Como já foi provado na questão 2, no artigo 3, que Deus é o primeiro a movimentar-se e ele mesmo não se move. Portanto, é claro que Deus não é um corpo. Segundo, porque é necessário que o ser primeiro exista em ato e de nenhum modo em potência. Pois, embora no mesmo ser, que passa da potência para o ato, seja temporalmente anterior a este em si, contudo, o ato é anterior à potência, porque o potencial não se atualiza senão pelo ato. Ora, como se demonstrou, Deus é o ente primeiro, logo, é impossível existir nem algo de potencial. E, como todo corpo é potencial, é impossível Deus ser corpo. Em terceiro lugar, porque Deus é o mais nobre dos seres. Mas é impossível para um corpo ser o mais nobre dos seres, pois o corpo deve ser animado ou inanimado, e um corpo animado é manifestamente mais nobre do que qualquer corpo inanimado. Mas um corpo animado não é animado precisamente como corpo, caso contrário, todos os corpos seriam animados.
Portanto, sua animação depende de alguma outra coisa, pois nosso corpo depende de sua animação na alma. Daí aquilo pelo qual um corpo se torna animado deve ser mais nobre que o corpo. Portanto, é impossível que Deus deveria ser um corpo. Respondendo à objeção 1. Como justificado na questão, no artigo 9, as Sagradas Escrituras colocam diante de nós coisas espirituais e divinas, sob a comparação de coisas corpóreas. Portanto, quando atribui a Deus as três dimensões sob a comparação da quantidade corporal, implica em sua quantidade virtual. Assim, por profundidade, significa seu poder de saber coisas escondidas, pela altura, a transcendência de seu excelente poder, por largura, seu ato de amor por todos. Ou, como diz Dionísio, pela profundidade de Deus, significa a incompreensibilidade de sua essência, de comprimento, a procissão de seu poder onipresente, e por largura, o seu ser superando todas as coisas, visto que todas as coisas estão sob a sua proteção. Respondendo à objeção 2. O homem é considerado imagem de Deus, não como em relação ao seu corpo, mas referente ao atributo pelo qual ele se destaca aos animais. Portanto, quando se diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, fecha aspas, é adicionado logo após, abre aspas, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, fecha aspas. Agora o homem supera todos os animais por sua razão e inteligência, portanto, é de acordo com sua inteligência e razão que são incorpóreos. Assim, esse homem é dito ser de acordo com a imagem de Deus. Respondendo à objeção 3. Partes corporais são atribuídas a Deus na Escritura por causa de suas ações, e isso é devido a um certo paralelo. Por exemplo, o ato do olho é ver. Daí o olho atribuído a Deus significa seu poder de ver intelectualmente, e não da forma que o homem vê, e assim por diante com as outras partes. Respondendo à objeção 4. Tudo que diz respeito à postura também é apenas atribuído a Deus por algum tipo de paralelo. Ele é mencionado como sentado, por causa de sua imutabilidade e domínio, e em questão de sua posição, por causa de seu poder de vencer qualquer resistência a ele. Respondendo à objeção 5. Não nos aproximamos de Deus por nenhum passo corpóreo, uma vez que Ele está em toda parte, mas pelas afeições de nossa alma, e pelas ações dessa mesma alma nos afastamos dele. Assim, se aproximar ou se afastar significa meramente ações espirituais, baseadas na metáfora do movimento local. Em relação ao segundo artigo, que é: se Deus é composto de matéria e forma. Quanto a isso, tem-se três objeções. A objeção é que parece que Deus é composto de matéria e forma, pois uma alma é constituída de matéria e forma, sendo a alma da forma do corpo. Mas a Escritura atribui uma alma a Deus, pois é mencionado na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Abre aspas. Mas o justo viverá pela fé, e, se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Fecha aspas. Portanto, se Deus tem a alma, como a Escritura alega, seria composto de matéria e forma. A objeção 2 é que, além disso, raiva, alegria e coisas semelhantes são paixões da matéria. Mas estes são atribuídos a Deus nas Escrituras, como por exemplo, nos Salmos é dito. Abre aspas. O Senhor estava muito zangado com seu povo. Fecha aspas. Portanto, Deus seria composto de matéria e forma. A objeção 3 é que, além disso, a matéria é o princípio da individualização. Mas Deus parece ser individual, pois ele não pode ser atribuído a outros. Portanto, ele é composto de matéria e forma. Eu respondo que, pelo contrário, tudo que é composto de matéria e forma é um corpo, pois a quantidade dimensional é a primeira propriedade da matéria. Mas Deus não é um corpo conforme provado no artigo anterior, portanto ele não é composto de matéria e forma. É impossível que a matéria exista em Deus. Primeiro, porque a matéria está em potencial. Mas nós mostramos na questão 2, no artigo 3, que Deus é ato puro, sem qualquer potencialidade. Por isso é impossível que Deus seja composto de matéria e forma. Em segundo lugar, porque tudo composto de matéria e forma deve sua perfeição e bondade à sua forma. Portanto, sua bondade participa, na medida em que a matéria participa da forma. Por isso é impossível que Deus seja composto de matéria e forma. Em terceiro lugar, porque todo agente atua por sua forma, daí a maneira em que tem sua forma é a maneira pela qual é um agente. Portanto, tudo que é principalmente e essencialmente um agente, deve ser principalmente e essencialmente forma. Agora Deus é o primeiro agente, visto que ele é a primeira causa eficiente. Ele é, portanto, de sua essência uma forma, e não composto de matéria e forma.
Respondendo à objeção 1. A alma é atribuída a Deus por causa de seus atos. Assemelham-se aos atos de uma alma, pois, o que temos de qualquer coisa, é devido à nossa alma. Portanto, o que é agradável à sua vontade é considerado agradável à sua alma. Respondendo à objeção 2. A raiva e coisas semelhantes são atribuídas a Deus, devido a uma semelhança de efeito. Assim, porque punir é propriamente o ato de um homem irado, a punição de Deus é falada metaforicamente como se fosse a raiva humana. Respondendo à objeção 3. As formas que podem ser recebidas na matéria é individualizada pela matéria, que não pode estar em outro, como em um sujeito. Uma vez que é o primeiro assunto subjacente, embora forma de si mesmo, a não ser que outra coisa o impeça, pode então ser recebido por muitos. Mas aquela forma, que não pode ser recebida na matéria, mas é autossubsistente, é individualizada, precisamente porque não pode ser recebida em um sujeito, e tal forma é Deus. Portanto, não se segue que a matéria exista em Deus. Em relação ao terceiro artigo, que é: se Deus é idêntico à sua própria essência. Quanto a isso, tem-se duas objeções. A objeção é que parece que Deus não é o mesmo que sua essência ou natureza. Pois nada pode ser em si mesmo. Mas a substância, ou natureza de Deus, isto é, a divindade, é dita estar em Deus. Portanto, parece que Deus não seria o mesmo que sua essência ou natureza. A objeção 2 é que, além disso, o efeito é assimilado à sua causa, pois cada agente produz seu semelhante. Mas nas coisas criadas, o suposto não é idêntico à sua natureza, pois um homem não é o mesmo que a sua humanidade. Portanto, Deus não seria o mesmo que sua divindade. Eu respondo que, pelo contrário, é dito de Deus que Ele é a própria vida, e não apenas que Ele é uma coisa viva, pois no Evangelho de João, está escrito, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Agora, a relação entre divindade e Deus é a mesma que a relação entre a vida e uma coisa viva. Portanto, Deus é sua própria divindade. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Para entender isso, deve-se notar que nas coisas compostas de matéria e forma, a natureza ou essência deve diferir do suposto, porque a essência ou natureza conota apenas o que está incluído na definição da espécie, assim como a humanidade conota tudo o que está incluído na definição de homem, pois é por isso que o homem é homem, e é isso que humanidade significa, isto é, por meio do qual o homem é homem. Agora, a matéria individual, com todos os acidentes individualizantes, não é incluída na definição da espécie. Para esta carne em particular, esses ossos, etc., não estão incluídos na definição de um homem. Portanto, esta carne, estes ossos e as qualidades acidentais, que distinguem este assunto em particular, não são incluídos na humanidade, e ainda assim eles estão incluídos na coisa que é o homem. Portanto, a coisa que é um homem tem algo mais em si do que tem humanidade. Consequentemente, a humanidade e o homem não são totalmente idênticos, mas humanidade é considerada como a parte formal de um homem, porque os princípios pelos quais uma coisa é definida são considerados como o constituinte formal em relação à matéria individualizante. Ora, a individualidade dos seres, não compostos de matéria e forma, não se opera pela matéria individual, isto é, por uma determinada matéria, mas antes, as próprias formas por si se individualizam. Por onde, em tais seres, essas formas mesmas, é que hão de necessariamente ser os supostos subsistentes, não diferindo, por isso, o suposto, da natureza. E, como já demonstramos, não sendo Deus composto de matéria e forma, há de por força ser a sua divindade, a sua vida e o que mais dele se predicar. Respondendo à objeção 1. Não podemos dizer nada dos seres simples, senão comparando-os com os compostos, dos quais temos conhecimento. Por isso, tratando de Deus, usamos de palavras concretas para lhe exprimirmos a subsistência, porque, para nós, só os compostos subsistem, e empregamos nomes abstratos para lhe significarmos a simplicidade. Quando, pois, atribuímos a Deus a divindade, a vida ou outro atributo qualquer, essa atribuição deve referir-se à diversidade existente na acepção do nosso intelecto, e não a qualquer diversidade existente em Deus. Respondendo à objeção 2. Os efeitos de Deus não o imitam perfeitamente, mas apenas na medida em que são capazes. E a imitação aqui é defeituosa, precisamente porque o que é simples e único só pode ser representado por diversas coisas. Consequentemente, a composição é acidental para eles, e, portanto, neles, não é o mesmo que natureza. Em relação ao quarto artigo, que é: se ele é composto de essência e existência. Quanto a isso, tem-se duas objeções.
A objeção é que parece que essência e existência não são as mesmas em Deus. Pois se for assim, então o ser divino não tem nada adicionado a ele. Agora, o ser ao qual nenhuma adição é feita é o ser universal, que é predicado de todas as coisas. Portanto, segue-se que Deus está no geral, que pode ser predicado de tudo. Mas isso é falso, pois está escrito na sabedoria. Abre aspas. Para os homens deram um nome incomunicável às pedras e à madeira. Fecha aspas. Portanto, a existência de Deus não seria sua essência. A objeção 2 é que, além disso, podemos saber se Deus existe como foi dito na questão 2, no artigo 2, mas não podemos saber o que ele é. Portanto, a existência de Deus não é igual à sua essência, isto é, como sua maneira ou natureza. Eu respondo que, pelo contrário, Hilário diz. Abre aspas. Em Deus, a existência não é uma qualidade acidental, mas verdade subsistente. Fecha aspas. Portanto, o que subsiste em Deus é sua existência. Deus não é apenas a sua própria essência, como mostrado no artigo anterior, mas também sua própria existência. Isso pode ser mostrado em várias formas. Primeiro, tudo que uma coisa tem além de sua essência, deve ser causado pelos princípios constituintes dessa essência, assim como a faculdade de rir é próprio de um homem, e é causado pelo princípio constituinte da espécie. Ou por algum agente exterior, como o calor é causado na água pelo fogo. Portanto, se a existência de uma coisa é diferente de sua essência, esta existência deve ser causada por algum agente exterior ou pelos seus princípios essenciais. Agora é impossível para a existência de uma coisa que seja causada por seu constituinte principal essencial, pois nada pode ser causa suficiente por si só a existência, se sua existência for causada. Portanto, aquela coisa de quem existência difere de sua essência, deve ter sua existência causada por outro. Mas isso não pode ser verdade em relação a Deus, porque chamamos Deus de primeira causa eficiente. Portanto, é impossível que em Deus sua existência deva ser diferente de sua essência. Em segundo lugar, a existência é que o que torna cada forma ou natureza real. Para o bem, a humanidade é considerada real, apenas porque é falada como existente. Portanto, a existência deve ser comparada à essência, se a última é uma realidade distinta, como a atualidade para a potencialidade. Portanto, desde que em Deus não há potencialidade, como mostrado acima, no artigo 1, segue-se que nele a essência não difere da existência. Portanto, sua essência é a sua existência. Em terceiro lugar, porque, assim como aquilo que tem fogo, mas não é o próprio fogo, está pegando fogo pela participação. Ora, como já estabelecemos, Deus é a sua essência. Se, portanto, não for a sua existência, será ser por participação, e não por essência. Logo, não será o ser primeiro, o que é absurdo. Por consequência, Deus é a sua existência e não somente a sua essência. Respondendo à objeção 1. Uma coisa que não tem nada adicionado pode ser de dois tipos. Ou sua essência exclui qualquer adição, como por exemplo, é a essência de um animal irracional não ter razão. Ou então, porque a sua essência não comporta nenhuma adição, como é o caso do animal em geral, que, por essência, sendo desprovido de razão, não a comporta, sem que essa essência exija que seja privado dela. Ora, no primeiro sentido é o ser divino, que não é susceptível de adição, e no segundo, o ser em geral. Respondendo à objeção 2. Ser pode significar uma de duas coisas. Pode significar o ato da essência, ou pode significar a composição de uma proposição efetuada pela mente ao juntar um predicado a um sujeito. Tomando ser no primeiro sentido, não podemos entender a existência de Deus nem sua essência, mas apenas no segundo sentido. Nós sabemos que esta proposição, que formamos sobre Deus, quando dizemos, abre aspas, Deus é, fecha aspas. É verdade, isso sabemos por seus efeitos, como citado na questão 2, no artigo 2. Em relação ao quinto artigo, que é: se Deus é composto de gênero e diferença. Quanto a isso, tem-se duas objeções. A objeção é que parece que Deus está contido em um gênero. Para a substância é um ser que subsiste por si mesmo. Mas isso é especialmente verdade de Deus. Portanto, Deus estaria em um gênero de substância. A objeção 2 é que, além disso, nada pode ser medido, exceto por algo de seu próprio gênero, já que os comprimentos são medidos pelo comprimento, e números são medidos por números. Mas Deus é a medida de todas as substâncias. Portanto, Deus estaria no gênero de substância. Eu respondo que, pelo contrário, na mente, o gênero é anterior ao que contém. Mas nada é anterior a Deus, seja real ou mental. Portanto, Deus não é de qualquer gênero.
Uma coisa pode estar em um gênero de duas maneiras, ou absolutamente e apropriadamente, como uma espécie contida em um gênero, ou então, como sendo redutível a ele, como princípios e privações. Por exemplo, um ponto e a unidade são reduzidos ao gênero da quantidade, pois são seus princípios, enquanto a cegueira e todas as outras privações são reduzidas ao gênero de hábito. Mas de nenhuma maneira Deus está em um gênero. Que ele não pode ser uma espécie de qualquer gênero, assim, pode ser mostrada de três maneiras. Primeiro, porque uma espécie é constituída de gênero e diferença. Agora isso da qual deriva a diferença que constitui a espécie é sempre relacionado àquilo do qual o gênero é derivado, como a realidade é relacionado à potencialidade. Pois o animal é derivado da natureza sensível, por concreção por assim dizer, pois isso é animal, que tem uma natureza sensível. O ser racional, por outro lado, é derivado da natureza intelectual, porque isso é racional, que tem uma natureza intelectual, e a inteligência é comparada aos sentidos, assim como a realidade é comparada à potencialidade. O mesmo argumento é válido em outras coisas. Portanto, uma vez que em Deus a realidade não é adicionada à potencialidade, é impossível que ele devesse estar em qualquer gênero como espécie. Em segundo lugar, desde a existência de Deus é a sua essência. Se Deus estivesse em qualquer gênero, ele seria o gênero do ser, porque o gênero exprime a essência de uma coisa e predica o que a coisa é. Mas um filósofo demonstrou que o ser não pode ser um gênero, pois todo gênero tem diferenças, distintas de sua essência. E não é possível descobrir nenhuma diferença exterior ao ser, visto que um não ser não pode diferenciar nada. Donde resulta que Deus não pertence a nenhum gênero. Agora não pode haver diferença distinto do ser, pois o não ser não pode se diferenciar de nada. Segue-se então que Deus não está em um gênero. Terceiro, porque todas as coisas pertencentes a um mesmo gênero devem ter também a mesma natureza ou essência genérica, que lhes é atribuída por atribuição essencial, mas diferem pela existência. Assim, não é a mesma existência a do homem e a do cavalo, nem a de tal homem e a de outro. Por onde é necessário que, em todas as coisas de um mesmo gênero, se diferencie a existência da essência. Ora, em Deus não há tal diferença, como já demonstramos. Portanto, é manifesto que Deus não pertence especificamente a nenhum gênero. Assim, resulta que não tem gênero, nem diferenças, nem definição, nem demonstração, salvo pelo efeito. Porque a definição consta de gênero, e diferença é um meio para chegar à demonstração. E também é claro que Deus não se inclui em nenhum gênero, como princípio, por via de redução. Pois, o princípio redutível a um gênero não pode estender-se além desse gênero. Assim, o ponto só é princípio da quantidade contínua e a unidade da discreta. Ora, Deus é o princípio de todos os seres, como a seguir se demonstrará. Logo, não está contido em nenhum gênero, como em princípio. Respondendo à objeção 1. A palavra substância significa não apenas o que existe por si mesma, pois a existência não pode ser por si mesma um gênero, como mostrado no corpo do artigo. Mas, também significa uma essência, que tem a propriedade de existir desta forma, nomeadamente, de existir por si mesma, isto é, a existência, entretanto, não é sua essência. Assim, é claro que Deus não é do gênero de substância. Respondendo à objeção 2. Esta objeção torna-se proporcional à medida que deve ser homogênea com o que é medido. Agora, Deus não é uma medida proporcional a nada. Ainda assim, ele é chamado de medida de todas as coisas, no sentido de que tudo tem sido apenas de acordo como se assemelha a ele. Em relação ao sexto artigo, que é: se em Deus existem acidentes. Quanto a isso, tem-se duas objeções. A objeção do é que parece que existem acidentes em Deus, pois a substância não pode ser um acidente, como diz Aristóteles. Portanto, isso que é um acidente em um, não pode ser em outro uma substância. Desse modo está provado que o calor não pode ser a forma substancial de fogo, porque é um acidente em outras coisas. Mas sabedoria, virtude e similares, que são acidentes em nós, são atributos de Deus. Portanto, em Deus existiriam acidentes. A objeção 2 é que, além disso, em todo o gênero existe um primeiro princípio. Mas existem muitos gêneros de acidentes. Se, portanto, o membro primal desses gêneros não estão em Deus, haverá muitos outros seres que não derivam de Deus, o que seria um absurdo. Eu respondo que, pelo contrário, todo acidente está em um assunto. Mas Deus não pode ser um sujeito, pois nenhuma forma simples pode ser um sujeito, como dito por Boécio. Portanto, em Deus não pode haver nenhum acidente. Eu respondo que, por tudo o que dissemos, é claro que não pode haver acidente em Deus.
Primeiro, porque o sujeito está para o acidente como a potência para o ato, pois, em relação ao acidente, o sujeito é, de certo modo, atual. Ora, em Deus não há absolutamente nada de potencial, conforme se conclui do que já dissemos, na questão 2, no artigo 3. Em segundo lugar, porque Deus é sua própria existência, e como Boécio diz, embora cada essência possa ter algo adicionado a ela, isso não pode se aplicar a ser absoluto. Assim, uma substância aquecida pode ter algo estranho ao calor adicionado a ele, como por exemplo a brancura, mas, no calor mesmo, nada mais além dele próprio. Em terceiro lugar, porque o que é o essencial é anterior ao que é acidental. Donde como Deus é absoluto ser primordial, não pode haver nele nada acidental. Ele também não pode ter quaisquer acidentes essenciais, porque tais acidentes são causados pelos princípios constitutivos do assunto. Agora não pode haver nada causado em Deus, visto que ele é a causa primeira. Portanto, segue-se que não há um acidente em Deus. Respondendo à objeção 1, virtude e sabedoria não são predicadas por Deus e de nós univocamente. Portanto, não se segue que haja acidentes em Deus como existem em nós. Respondendo à objeção 2. Uma vez que a substância é anterior a seus acidentes, os princípios de acidentes são redutíveis aos princípios da substância, quanto àquilo que é anterior. Embora Deus não seja o primeiro, como se contido no gênero de substância, no entanto, ele é o primeiro em relação a todo ser, fora de cada gênero. Em relação ao sétimo artigo, que é: se Deus é totalmente simples. Quanto a isso, tem-se duas objeções. A objeção 1 é que parece que Deus não é totalmente simples, pois qualquer coisa que se deriva de Deus deve imitá-lo. Assim, desde o primeiro ser, todos são seres, e desde o primeiro bem tudo é bom. Mas nas coisas que Deus fez, nada é totalmente simples. Portanto, nem seria Deus totalmente simples. A objeção 2 é que, além disso, tudo que é melhor deve ser atribuído a Deus. Mas conosco o que é composto é melhor do que o que é simples. Assim, os compostos químicos são melhores do que elementos simples, e os animais melhores do que as partes que os compõem. Portanto, não poderia ser dito que Deus é totalmente simples. Eu respondo que, pelo contrário, Agostinho diz, abre aspas, Deus é verdadeiramente e absolutamente simples. Fecha aspas. A absoluta simplicidade de Deus pode ser mostrada em muitas maneiras. Primeiro, a partir dos artigos anteriores desta questão. Pois não existe composição de partes quantitativas em Deus, visto que ele não é um corpo, nem composto de forma e matéria, nem havendo nele diferença entre a natureza e o suposto, nem composição de gêneros e diferenças, nem de sujeito e acidentes. Portanto, é claro que Deus não é nada composto, mas é totalmente simples. Em segundo lugar, porque todo composto é posterior às suas partes componentes e é dependente delas. Mas Deus é o ser primeiro, conforme mostrado na questão 2, no artigo 3. Em terceiro lugar, porque cada composto tem uma causa, pois as coisas em si são diferentes, e não podem se unir a menos que algo os faça se unir. Mas Deus é não causado, como mostrado na questão 2, no artigo 3. Uma vez que ele é a primeira causa eficiente. Em quarto lugar, porque em cada composição deve existir potencialidade e realidade, mas isso não se aplica a Deus, pois das partes, uma haveria de ser ato da outra, ou, pelo menos, todas seriam como que potências em relação ao todo. Em quinto lugar, porque nenhum composto pode ser predicado de qualquer uma de suas partes. E isso é evidente em um todo, composto por partes diferentes, pois nenhuma parte do homem é homem, nem qualquer uma das partes do pé é um pé. Mas em todos são feitos de semelhantes partes. Embora algumas atribuições do todo também sejam das partes, por exemplo, qualquer parte do ar é ar, e qualquer parte da água é água, contudo, há atribuições do todo que não convêm às partes. Por exemplo, um corpo com uma quantidade de água de 2 côvados, não é possível ter esses 2 côvados em nenhuma de suas partes. Logo, todo composto tem alguma coisa que dele difere. Mas, mesmo que isso poderia ser dito de tudo que tem uma forma, por exemplo, há algo que tem algo que não é ele mesmo, como em um objeto branco, há algo que não pertence à essência do branco. No entanto, na forma em si, não há nada além de si mesmo. E assim, uma vez que Deus é a forma absoluta, ou melhor, o ser absoluto, ele não pode ser de forma alguma composto. Hilary dá a entender este argumento, quando diz, abre aspas, Deus, quem é força, não é feito de coisas que são fracas, nem aquele que é luz, composta de coisas que são turvas. Fecha aspas. Respondendo à objeção 1.
o que quer que seja de Deus, por ser de Deus, ou imita, como o que foi causado as coisas, imitam a causa primeira. Mas é da essência de uma coisa serem algum tipo de composto, porque pelo menos sua existência difere de sua essência, como será demonstrado a seguir, na questão 4, no artigo 3. Respondendo à objeção 2. Conosco as coisas compostas são melhores do que coisas simples, porque as perfeições da bondade criada não podem ser encontrados em uma coisa simples, mas em muitas coisas. Mas a perfeição da bondade divina é encontrada em uma coisa simples, como serão abordados na questão 4, no artigo 1, e na questão 6, no artigo 2. Em relação ao 8º artigo, que é: se Deus entra em composição com outras coisas. Quanto a isso, tem-se 3 objeções. A objeção 1 é que parece que Deus entra na composição de outras coisas, pois Dionísio diz, abre aspas, o ser de todas as coisas é aquilo que está acima do ser, a divindade. Fecha aspas. Mas o ser de todas as coisas entra na composição de tudo. Portanto, Deus entraria na composição de outras coisas. A objeção 2 é que, além disso, Deus é uma forma, pois Agostinho diz, abre aspas, a palavra de Deus, que é Deus, é uma forma não criada. Fecha aspas. Mas uma forma é parte de um composto. Portanto, Deus seria parte de algum composto. A objeção 3 é que, além disso, tudo que existe, de forma alguma difere de uns aos outros, são iguais. Mas Deus e a matéria primária existem, e em nenhuma maneira diferem um do outro. Portanto, eles são absolutamente os mesmos. Mas a matéria primária entra nas coisas da composição. Portanto, Deus também o faz. Sejam quais forem as coisas diferentes, elas diferem por algumas diferenças e, portanto, devem ser compostos. Mas Deus e a matéria primária são completamente simples. Portanto, eles nada diferem um do outro. Eu respondo que, pelo contrário, Dionísio diz, abre aspas, não pode haver ninguém que possa tocá-lo, nem qualquer outra união com ele por meio de parte com parte. Fecha aspas. Além disso, a primeira causa governa todas as coisas sem se misturar com eles, assim como diz o filósofo. Neste ponto, houve 3 erros. Alguns têm afirmou que Deus é a alma do mundo, como fica claro de Agostinho. Esta é praticamente a mesma opinião daqueles que afirmam que Deus é a alma do céu mais elevado. O segundo erro é que outros dizem que Deus é o princípio formal de todas as coisas, isso foi a teoria dos Almarician. O terceiro erro é o de David de Dinant, que mais absurdamente ensinou que Deus era o assunto principal. Embora todos esses contêm verdades manifestas, uma vez que não é possível para Deus entrar na composição de qualquer coisa, seja como um formal ou um princípio material. Primeiro, porque Deus é a primeira causa eficiente. Agora a causa eficiente não é idêntica numericamente à forma da coisa causada, mas apenas especificamente, pois o homem gera o homem. Mas a matéria primária não pode ser numericamente, nem especificamente idêntica a uma causa eficiente, pois o primeiro é meramente potencial, enquanto o último é real. Em segundo lugar, porque sendo Deus a causa eficiente primeira, é dele próprio o agir primário e o essencial. Ora, o que faz parte da composição de um ser não é agente primário e essencial, pois é, antes, o composto que age. Assim, não é a mão que age, mas o homem, por meio dela, e o fogo aquece pelo calor. Logo, Deus não pôde fazer parte de nenhum composto. Em terceiro lugar, porque nenhuma parte de um composto pode ser absolutamente primordial entre os seres, nem mesmo a matéria, nem forma, embora sejam as partes primordiais de todo composto. Pois a matéria é meramente potencial, e a potencialidade é absolutamente posterior à realidade, como fica claro a partir da questão 3, no artigo 1, a forma, por seu lado, como parte do composto, é participada. Ora, como o participante é posterior ao ser que existe por essência, assim também é o próprio participado. Por exemplo, o fogo, matéria ígnea, é posterior ao que é fogo por essência. Ora, já demonstramos que Deus é o ser absolutamente primeiro na questão 2, no artigo 3. Respondendo à objeção 1. A divindade é chamada de ser de todas as coisas, como sua causa eficiente e exemplar, mas não como sua essência. Respondendo à objeção 2. A palavra é uma forma exemplar, mas não é parte de um composto. Respondendo à objeção 3. Coisas simples não diferem por diferenças adicionadas, pois isso é propriedade dos compostos. Assim, o homem e o cavalo diferem por suas diferenças, racionais e irracionais, mas essas diferenças não mais diferem entre si, por outras. Por onde, em rigor de expressão, não se dirá propriamente que diferem, mas que são diversos.
Pois, segundo o filósofo, a palavra diverso se emprega em sentido absoluto, ao passo que todo ser diferente de outro, difere por alguma coisa. Por isso, rigorosamente falando, a matéria-prima e Deus não diferem, mas são diversos entre si. Donde não se segue que sejam idênticos.